100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, agora 7h04. Hoje é quinta-feira, 30 de abril de 2020. Confira agora algumas das principais manchetes de hoje. Campos contabiliza mais um caso positivo de Covid-19. Até ontem eram 71, com 3 óbitos. Com mais 7 casos de Covid-19, São Fidélis já tem 32 confirmações. Macaé registra mais 13 casos de Covid-19 e soma 123 pacientes contaminados. São Francisco de Itabapoana confirma mais um caso de coronavírus, chegando a 11. Rio de Janeiro chega a 794 mortes, com 8.869 casos do novo coronavírus. Secretarias estaduais de saúde confirmam no país 79.361 casos do novo coronavírus, com 5.511 mortes. O dólar comercial fechou a quarta-feira sendo vendido a R$ 5,35, com queda de 2,84%. Já a saca de 50 quilos do açúcar cristal foi cotada a R$ 75,50, com alta de 0,32% ao dia. E a arroba do boi gordo segue em baixa, negociada em média a R$ 187,94 à vista. Mix Notícias. No ar de agora até às 8 da manhã, aqui na 100.7. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. E a previsão do tempo para hoje será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Temperatura no momento em 21 graus, com máxima podendo chegar a 30 graus. Mix Notícias. Um novo caso de Covid-19 foi confirmado pela Prefeitura de Campos na noite de ontem, quarta-feira, dia 29, somando agora 71 casos confirmados no município. De acordo com o boletim epidemiológico, trata-se de um homem de 41 anos sem comorbidades. Campos já registrou 3 óbitos pela doença e investiga outros 2. Segundo dados da Vigilância em Saúde, 316 pessoas apresentaram suspeitas do novo coronavírus nos últimos dias no município. Além disso, após os exames, Campos já descartou 43 casos suspeitos da doença. No boletim desta quarta-feira, o município detalha os casos suspeitos investigados, como 59 de síndrome respiratória aguda grave e 257 de síndrome gripal. Do total de casos confirmados na cidade, 41 são mulheres e 30 homens com idades entre 20 e 81 anos. Pelo terceiro dia consecutivo, houve aumento no número de casos confirmados do novo coronavírus em São Fidélis. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura no início da noite desta quarta-feira, dia 29, agora são 32 casos, 7 a mais do que na véspera e 26 a mais do que no fim de semana, quando eram apenas 6. Desde segunda-feira, dia 27, os óbitos confirmados se mantêm em 3 e as curas em 4. Segundo a Prefeitura, o aumento dos casos confirmados se deve a ações de testagem realizadas na última noite de terça-feira, dia 28, no distrito de Cambiasca e ontem, quarta-feira, no Ceasa de Ponto de Pergunta. Embora a localidade de Ponto de Pergunta fique no município de Talcara, o Ceasa recebe muitos produtores rurais e clientes da feira oriundos de São Fidélis. O local foi mapeado pela Vigilância em Saúde após detectar alguns casos de pacientes confirmados que tinham ligação com o Ceasa, diz a nota da Prefeitura. Há 5 pacientes em isolamento hospitalar e 24 em isolamento domiciliar. No Hospital Armando Vidal, no centro, há 10 leitos de UTI e no Centro de Combate ao Coronavírus, com entrada ao lado da unidade de saúde, mais 16 leitos estão separados para o atendimento. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A Prefeitura de Macaé confirmou na manhã de ontem, quarta-feira, dia 29, mais 3 casos positivos de coronavírus. Com este aumento, o município registra 123 confirmações de Covid-19, além de 1.013 suspeitas e 10 mortes, liderando o ranking das cidades das regiões Norte e Noroeste Fluminense. Nas 24 horas da última terça-feira, dia 28, o centro de triagem do paciente com coronavírus atendeu 143 pessoas. Não foram comunicados novos casos suspeitos. Dos confirmados, 52 pacientes já estão curados. O município de São Francisco de Itabapoana registrou mais um caso confirmado de Covid-19
e outro suspeito. Com isso, já são 11 confirmações da doença da cidade e 27 notificações, que também conta com um óbito confirmado, 10 casos descartados e 6 à espera de resultado de exame. O novo boletim divulgado pela Prefeitura na manhã desta quarta-feira, dia 29. Os materiais para análise dos casos suspeitos de coronavírus são encaminhados ao Laboratório Central do Rio de Janeiro, LACEN, seguindo rigorosamente os protocolos do Ministério da Saúde para coleta, armazenamento e envio. A Prefeitura também disponibiliza 3 telefones para orientações das pessoas em caso de febre, tosse ou dificuldade de respirar. São eles: 22 27 89 18 85, 22 99827 33 24 e 22 999 98 76 12. Mix Notícias. O Ministério da Saúde divulgou ontem, quarta-feira, dia 29, um novo balanço das estatísticas da Covid-19 no estado do Rio. Foram 56 mortes confirmadas nas 24 horas anteriores. 794 mortes eram 738 na terça. 8.869 casos de contágio eram 8.504 na terça. E 275 óbitos em investigação, além de 145 que foram descartados. As secretarias estaduais de saúde confirmaram no país 79.361 casos do novo coronavírus, com 5.511 mortes. Só ontem foram 449 registradas, provocadas pela Covid-19, e 79.361 casos confirmados da doença em todo o país. O número de mortes no país superou o da China, que registrou 4.632 fatalidades pela Covid-19. Dados revelados pelo Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro alerta que a menor adesão por parte da população ao isolamento social fez reverter a redução na velocidade de propagação do novo coronavírus. Com isso, a curva ascendente de espalhamento da Covid-19 no Brasil está retomando aos índices do início de março, antes das medidas de distanciamento. A análise se baseia no boletim com dados inseridos no CIVEP Gripe até o dia 26 de abril. Assim, em virtude da demora na notificação de todos os casos, estima-se que nos últimos dias a velocidade da escalada tenha sido ainda maior. Cenário assustador. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, com o esgotamento da rede hospitalar, muitas pessoas que contraíram ou que vierem a contrair a Covid-19 não vão estar conseguindo vaga para se internar, o que faz com que não sejam contabilizados, porque o sistema só registra o número de internações. O ministro da Saúde afirma que não há como saber exatamente quantas pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no país. Como não há testagem em massa, boa parte dos portadores assintomáticos ou com sintomas leves não chega a ser testada. A prioridade nos testes é para pacientes graves, aqueles que precisam ser hospitalizados. As evidências indicam, no entanto, que até mesmo o número de mortes e casos graves de coronavírus é maior do que o confirmado oficialmente, a cada dia pelo Ministério da Saúde e as secretarias estaduais. É o que mostram pelo menos 4 fontes de dados confirmadas por especialistas. O número total de mortes em São Paulo em março de 2020 ficou 168% acima do registro oficial. Internações por síndromes respiratórias aumentaram quase 10 vezes em 2020 no Brasil. Cartórios registraram aumento de 1.035% nas mortes por síndrome respiratória no Brasil em março e abril de 2020. E o número diário de enterros em cemitérios públicos de Manaus aumentou 161% entre os dias 9 e 25 de abril. Mix Notícias. O secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, disse em entrevista a um telejornal desta quarta-feira, dia 29, que o estado pode adotar medidas ainda mais rígidas de isolamento social com o chamado lockdown, um bloqueio total, inclusive de limites de cidades e divisas de estado. Segundo ele, caso a curva de casos e mortes por coronavírus continue subindo de maneira descontrolada e a população siga desrespeitando a quarentena, o bloqueio é uma alternativa. O colapso vai acontecer lá na frente. Infelizmente, não foi diferente em nenhum outro país, mesmo nos mais estruturados em termos de equipamentos e de logística. É uma característica dessa epidemia, desse vírus, prevê Edmar Santos. Ontem, quarta-feira, 333 pacientes suspeitos ou confirmados de coronavírus internados numa emergência pública aguardavam por um leito de UTI. São pessoas que esperam por um respirador, que pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte.
O Hospital Estadual de Campanha, em Campos, ainda não tem nada para ser entregue e, mesmo envolvido em denúncia de superfaturamento, a montagem segue normalmente na área da antiga Vasa, na Avenida 28 de Março. Sobre a conclusão da unidade, a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, apenas informa que a previsão é para maio. Após ser adiada 2 vezes, no dia 26 de março e 6 de abril, a montagem do hospital em Campos teve início no último dia 10 e, inicialmente, o prazo para a conclusão era no dia 30 de abril. O hospital contará com 100 leitos, 20 deles com respiradores e destinados a pacientes em estado mais graves que necessitem de UTI. Mix. Trabalhadores aprovados para receber o auxílio emergencial vêm enfrentando dificuldades para movimentar e sacar benefício depositado nas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal e, com isso, contribuindo para as longas filas nas portas das agências. Um dos motivos para essa dificuldade é uma falha de acesso ao aplicativo Caixa Tem, que é usado para movimentar essa poupança, como o Mix Notícias vem alertando. Usuários dizem não conseguir fazer operações básicas com o aplicativo desde o início do depósito dos benefícios. Para ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600 em dinheiro, é preciso requisitar o saque e gerar um código pelo celular. E um dos principais erros relatados nas redes sociais, um aviso de Application Disabled, que quer dizer aplicação desativada, aparece antes mesmo da inserção dos dados cadastrais. Nesse caso, basta acertar as permissões do aplicativo no celular, além da demora para abrir o mesmo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, quarta-feira, dia 29, a apoiadores e jornalistas na porta do Palácio da Alvorada que pretende recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e voltar a nomear Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Mais cedo, o governo tornou a nomeação de Ramagem sem efeito e a Advocacia Geral da União, a AGU, havia divulgado nota oficial informando que não recorreria da decisão de Moraes. Eu quero o Ramagem lá. É uma ingerência, né? Vamos fazer tudo para o Ramagem. Se não for, vai chegar a hora dele e vamos colocar outra pessoa, declarou Bolsonaro. Questionado sobre o posicionamento anterior da AGU, Bolsonaro afirmou que recorrer é um dever do órgão e completou: quem manda sou eu. Se de fato a AGU recorrer da decisão de Moraes, o caso deve ser levado à análise dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Você ouviu Mix Notícias. Mix.